Nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, que Paulo fala o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Emmanuel comenta na lição 13 do livro Vinha de Luz, não confundas. Em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero em todas as circunstâncias compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. O fenômeno que está sendo comentado na lição de hoje é aquele fenômeno que a gente consegue entender muito bem quando uma determinada pessoa fica doente e ela procura um médico somente para poder recuperar a plenitude da sua saúde. Então o médico prescreve os remédios durante um tempo, ela toma aquele remédio, depois volta para uma avaliação, ou melhor, muitas das vezes a pessoa só por sentir o alívio nem volta para a avaliação. O certo seria voltar para a avaliação, né? E depois só vai procurar o médico de novo quando tiver uma outra enfermidade. Então a maioria das pessoas que a gente conhece ainda procura o Cristo como era procurado na época. As pessoas procuravam o Cristo mais por conta dos fenômenos de cura, de alívio. Então, quando Jesus começava a falar, as pessoas não entendiam nada, porque ele estava falando em parábolas, mas o que ele falava com respeito ao amor, ele falava de maneira bem clara, de maneira bem direta, mas as pessoas estavam procurando ali, buscando alívio para cada um das suas dores, e vamos colocar aqui, né, no sentido que ele diz aqui, ó, egoístico ainda, né, porque a ideia é essa mesmo. Ele vem falar para a gente que quase sempre os devotos não pedem algo mais do que a satisfação egoística no culto comum, do sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres de coração. É claro que a gente vai encontrar na figura do padre, do sacerdote, do membro eclesiástico, um representante da religião. A gente vai encontrar hoje no pastor, nos presbíteros, nos membros daquela determinada igreja reformista evangélica, e vai encontrar nos médiuns também, na doutrina espírita, né, alguns caminhos que a gente vai estar buscando para interpretar e para poder praticar a lei do Cristo, e não somente tratando-os como meros médicos, meros enfermeiros, como acontece com muita frequência. A gente vem aqui de uma experiência pequena, de quase 20 anos, dentro de uma casa espírita, em que a gente vê muita gente procurando a casa espírita no momento de dor. Recebeu um pouquinho de alívio, a pessoa some de novo, volta de novo para a vida comum e não buscou nem em determinado momento a apreensão dos valores do Cristo, né? E é o que acontece, né? Hoje, quando a gente vai estudar o ateísmo, por exemplo, o que é a pessoa ser ateu, né? A pessoa não acreditar em nada, mas por que ela não acredita em nada? No livro dos Espíritos, na lei de adoração, tem um momento que fala assim, né? Não existe um povo de ateus. O que existe são ateus espalhados no meio de cada povo. E por que eles são ateus? Porque se desiludiram, não foram atendidos dentro dos seus interesses egoísticos por aquele membro daquela religião.
Aí por conta disso, ou ele ficou chateado com aquela instituição ou com a religião de maneira geral. E foi procurar viver sua vida fora dos conceitos religiosos. Né? Então por isso que ele coloca aqui, né? É natural, portanto, a colheita de desilusões. Para quem entra dessa maneira, é natural. A pessoa está querendo uma resposta, né? Está querendo uma solução para o problema. Esquece, por exemplo, que na casa espírita a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que estão à frente do trabalho e que nem por conta disso deixam de ter suas enfermidades, deixam de ter suas provas, e provas às vezes muito complicadas. A gente conhece um dirigente de casa espírita muito querido lá de Belo Horizonte, que uma das provas duríssimas para ele perdeu a sua esposa atropelada próximo ao centro espírita. A gente conhece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Casa Frei Luís, em que um dos seus presidentes ele teve um tumor maligno na próstata, que depois se comunicou com o fígado e ele teve uma desencarnação, né, por conta desse problema. Então a gente conhece várias pessoas dentro da casa espírita que continuam trazendo as suas enfermidades. O Chico Xavier a vida inteira teve um monte de problema de saúde, e ele falava assim: eu não permito com que ninguém, né, venha amenizar o resgate que eu tenho com relação a essas dores, porque elas me ajudam a estar no meu trabalho. De repente, se eu não tivesse essas dores, eu não teria o incentivo para continuar com a missão que eu estou cumprindo. E a maioria das vezes, nós que somos espíritas, né, a gente encontra, né, uma figura, principalmente daqueles mais ardorosos, a gente vai encontrar uma recordação do passado, mostrando para ele que ele errou muito no passado e que agora tem que aproveitar a oportunidade de redenção, mostrando para ele a resignação que ele deve ter quando a prova se apresentar para ele. Então o que acontece? A gente vai vendo que, na verdade, a gente não tem que ficar buscando os nossos interesses egoístas, que tem sim que buscar, na verdade, o ensino de Jesus acima de tudo. A gente não tem que ficar só procurando a casa espírita ou a religião qualquer para sanar o problema da crise financeira, o problema da enfermidade do corpo ou da enfermidade da mente, das depressões. A gente tem que procurar principalmente buscar a Jesus. Então é por isso que ele fala que o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana. Na colaboração humana é lá do dirigente, do pastor, do padre, daqueles que estão à frente do trabalho. E por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. A gente tem que começar a aprender isso, gente, até mesmo na família, quando a gente estiver com nossos filhos, com nossos parentes. Ele fala: os nossos filhos se espelham na gente, mas a gente vai falar para os nossos filhos assim: ó, eu também sou imperfeito, também estou buscando Jesus. Eu tenho coisa para aprender com você, você tem coisa para aprender comigo. Nesse momento, o Pai me colocou como autoridade para guiar os seus passos e te ajudar. Então eu vou procurar, de todas as maneiras, fazer com que isso aconteça. Mas também tenho defeitos, também preciso de Jesus o tempo todo. E a gente tirar essa autoridade que às vezes a gente vê que é muito mais dura até, de cobranças, porque quem está em evidência está o tempo todo sendo observado, e parece que a índole humana ainda é aquela índole do tempo do Cristo, quando foi todos lá verem a crucificação só para poder testemunhar aquele fato. As pessoas muitas das vezes estão te assistindo, estão te ouvindo, estão te acompanhando, esperando o momento de descobrir aquele defeito, aquela coisa para desmoralizar. Isso é uma coisa do mundo mesmo. Me lembro do Divaldo falando em uma das entrevistas, né? A gente vive igual aquela pessoa que está lá fazendo aquele número do malabarismo no circo. Falou que a maioria das pessoas que estão ali, eles não estão ali para ver o sucesso do malabarista. Eles estão querendo ver o momento dele cair. E o momento dele cair é que vai chamar mais atenção. É assim com todo mundo. Então ele bota aqui para a gente: ó, o mestre não veio ao mundo para operar a exaltação do egoísmo individual, mas para traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Trabalho edificante e objetivos sublimes da vida. A nossa existência é uma jornada para Deus. Então ele vem chamar a atenção, e mais uma vez a gente agradece do fundo do coração a Emmanuel por clarear as nossas mentes e por trazer esse ensino maravilhoso em cima de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.